Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu me chamo Alexandre Freire, eu sou professor de biologia e quero te convidar a assistir a aula hoje sobre o tecido epitelial. Só que antes de eu começar a falar sobre o tecido epitelial, eu tenho duas coisas. A primeira é que é importante que você assista a aula anterior, em que eu faço uma introdução aos tecidos, à histologia, uma introdução à histologia. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Assiste lá e depois vem para cá, porque eu acho que assim vai ser mais útil a você. A segunda coisa é o seguinte: antes de começar a falar sobre o tecido epitelial, eu quero traçar aqui uma comparação entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. E eu vou separar em três comparações, né? Três coisas que nos permitem diferenciar o tecido epitelial do tecido conjuntivo. Primeira, número 1. O tecido epitelial ele é formado por células justapostas com pouca ou nenhuma matriz extracelular. Já o tecido conjuntivo ele tem bastante matriz extracelular e as células não estão justapostas, elas estão espalhadas pela matriz. Essa é a primeira. Segunda, o tecido epitelial ele não possui vasos sanguíneos, ou seja, ele é avascular, enquanto o tecido conjuntivo é significativamente vascularizado, exceto o tecido cartilaginoso. A terceira e última diferença é a seguinte: o tecido epitelial ele sempre vai formar camadas superficiais. Ele está sempre revestindo e nunca há tecidos que se sobrepõem a ele, ou seja, ele nunca é recoberto por outros tecidos, exceto os vasos sanguíneos, por onde passa então o tecido conjuntivo sanguíneo. No interior dos vasos sanguíneos, nós encontramos lá o endotélio, que é o próprio tecido epitelial que está revestindo internamente os vasos sanguíneos. E ali nos vasos sanguíneos nós encontramos então o tecido conjuntivo sanguíneo circulando por ali. Agora, do resto, o tecido epitelial não é recoberto por outro tecido. Vale considerar também que o tecido epitelial, por não ser vascularizado, ele não recebe facilmente, na verdade ele não recebe via vaso sanguíneo oxigênio, nutrientes e tal. Então o tecido epitelial ele vai estar sempre adjacente a um tecido conjuntivo. O que é isso? O tecido epitelial ele vai estar sempre apoiado, estará sobre o tecido conjuntivo. Por quê? Porque o tecido conjuntivo, por ser altamente vascularizado, o que vai acontecer? Ele vai fornecer ao tecido epitelial o aporte de oxigênio, o aporte de nutrientes e vai recolher também resíduos metabólicos das células do tecido epitelial. Vamos agora falar sobre as características do tecido epitelial. Então, eu vou citar aqui agora algumas características, tá? A primeira delas é a seguinte: as células são justapostas, ou seja, estão conectadas juntinhas umas das outras. As células vizinhas se conectam a partir do que eu falei na aula anterior, na introdução à histologia, que são as junções celulares. Portanto, então, a primeira característica aqui: as células do tecido epitelial estão justapostas, com pouco ou nenhum material extracelular. A segunda é que ela possui uma alta taxa de proliferação, ou seja, é uma alta taxa de mitose, alta taxa mitótica, né? Ou seja, elas fazem mitose, bastante mitose. Depois eu vou postar uma aula, mais para frente eu vou postar a aula falando sobre as divisões celulares, em que eu vou falar da mitose, mas resumidamente é quando a célula se divide dando origem a duas células idênticas à célula que a originou, ou seja, a célula mãe. Portanto, então, o tecido epitelial tem uma alta taxa de proliferação, uma alta taxa mitótica. Terceira, o tecido epitelial ele é avascular, ou seja, não possui vasos sanguíneos. E por não ter vasos sanguíneos, né, ele está sempre recebendo o aporte de oxigênio e nutrientes a partir do tecido conjuntivo que está adjacente, ou seja, o tecido epitelial está sobreposto, está apoiado no tecido conjuntivo que está oferecendo, então, esse aporte de nutrientes e de oxigênio e também está recolhendo os resíduos, né? Isso acontece por difusão, certo? A próxima. Bom, quando a gente fala de tecido epitelial, a gente lembra da pele.
Só que é importante que a gente saiba que pele não é tecido. Pele é um órgão. E como nós aprendemos na introdução à histologia, as células em conjunto formarão tecidos e tecidos em conjunto formarão órgãos. Portanto, se a pele é um órgão, e por sinal ele é o maior órgão do corpo, a pele, sendo o órgão, então, ela é formada por vários tecidos e não apenas pelo tecido epitelial. O tecido epitelial também ele pode apresentar na parte apical da célula. Saiba que a parte apical é a parte mais superior da célula e a parte basal é a parte que está lá em contato com a membrana basal, é a parte mais interna, né, mais abaixo da célula. Então, as células do tecido epitelial, na sua parte apical, a parte de cima, podem apresentar cílios e microvilosidade. Portanto, no nariz da gente, a gente vai encontrar células que possuem na sua parte apical cílios e que são produtoras de muco também. São células ciliadas. E as células que possuem as suas microvilosidades são encontradas, por exemplo, no nosso intestino. Beleza? Vamos à próxima. E, por fim, a última característica que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte. Elas formam, o tecido epitelial ele reveste externamente e internamente o nosso corpo. Portanto, não acredite apenas que o tecido epitelial vai formar a sua pele. Ele está revestido externamente e internamente também. Eu vou falar depois, numa outra aula, sobre as glândulas. Por quê? Porque o tecido epitelial também dá origem a glândulas. Glândulas exócrinas, glândulas endócrinas, com seus tipos de glândulas, que eu vou abordar tudo isso, né, o tecido glandular, né, o epitélio glandular, em outra aula. Antes de falar das funções do tecido epitelial, eu pretendo falar um pouco sobre a membrana basal. Eu disse que o tecido epitelial está apoiado sobre a membrana basal. Mas o que é a membrana basal? Qual é a função da membrana basal? Primeiro, a função dela é de sustentar e fixar o tecido epitelial, tá? E o que a gente encontra lá? A membrana basal, ela está abaixo do tecido epitelial, oferecendo exatamente esse suporte ao tecido epitelial. Ali nós vamos encontrar duas partes. Portanto, a membrana basal é dividida em lâmina basal e a lâmina reticular. A membrana basal ela é acelular e bem fininha. A gente diz que ela é acelular porque ela não possui células. O que nós vamos encontrar ali? Bom, sendo ela dividida em lâmina basal, porque está em contato direto com a superfície basal das células do epitélio, que são as que produzem a própria membrana basal, né? Vem do tecido epitelial e também do tecido conjuntivo. Então, ali na lâmina basal, a gente vai encontrar colágeno, vamos encontrar proteoglicanas, glicosaminoglicanas, glicoproteínas. Na parte de baixo, na lâmina reticular, que já está perto, né, colado ali no tecido conjuntivo, a gente vai encontrar os fibroblastos, que vão sintetizar elastina, vai sintetizar colágeno. Nós vamos encontrar também uma proteína chamada de laminina. Tudo isso a gente encontra na membrana basal. Agora vamos às funções. O tecido epitelial ele tem muitas funções. Eu vou citar algumas aqui. Ele tem a função de revestimento, porque reveste externamente e internamente o corpo, e por revestir, oferece então proteção. Tem a função de absorção. Essa função a gente consegue ver nitidamente no intestino. No intestino delgado, por exemplo, onde ocorre a absorção de nutrientes, e no intestino grosso, quando a gente observa a absorção de moléculas de água, por exemplo. E vamos a outra. Tem uma função também que é a função sensorial. A gente nota isso na pele. Quando alguma coisa toca a nossa pele, a gente percebe, porque tem uma função sensorial também. E por fim, ela tem a função de secreção. Secreção? Isso mesmo, secreção. Por quê? Porque o tecido epitelial dá origem ao tecido glandular também, o epitélio glandular. Portanto, formam glândulas que podem secretar o suor, as sudoríparas, as glândulas mamárias, que vão secretar o leite materno,
entre outras, as glândulas lacrimais, que vão secretar a lágrima, entre outras funções. Agora vamos à classificação do tecido epitelial. As células do tecido epitelial ela pode ser classificada quanto ao seu número, ou seja, quanto ao número de células e quanto à forma. Vamos falar inicialmente quanto ao número de células. Bom, em relação ao número de células, eles podem ser simples, epitélio simples, estratificado e pseudo-estratificado. O epitélio simples vai atuar na difusão, osmose, secreção, filtração e absorção. Na secreção, ela vai secretar suor, enzimas. Na absorção, vai absorver líquidos, vai absorver nutrientes digeridos. Podemos classificar também em estratificado. O estratificado é o tecido, o tecido estratificado, o epitélio estratificado está presente onde há bastante desgaste. Regiões em que há bastante desgaste, né, tem um revestimento lá. E ali há muito desgaste, ali nós encontraremos então o epitélio, as células estratificadas. E temos também as pseudoestratificadas. As pseudoestratificadas, elas diferenciam-se das estratificadas porque o seu núcleo ele não é uniforme, ele não é reto. Tem uma imagem aqui que você vai ver, deve estar aparecendo aqui, ó, a imagem. Você vai conseguir ver a diferença na posição do núcleo entre uma estratificada e uma pseudoestratificada. A pseudoestratificada é um epitélio simples, mas como ele parece um estratificado, né, pseudo, que significa falso, né, um falso estratificado, pseudoestratificado, a gente consegue diferenciar o pseudoestratificado do estratificado exatamente pela posição do núcleo. Aqui a gente consegue ver que o estratificado, o núcleo ele está mais alinhado e o pseudoestratificado, os núcleos eles estão variando de lugar. O pseudoestratificado ele tem uma característica, né, porque algumas células não conseguem chegar à região apical e ali entre elas, entre as células, atuam também, a gente vai encontrar também células caliciformes, que são produtoras de muco. É muito incomum a gente encontrar isso no nosso intestino. A classificação quanto à forma pode ser pavimentoso, ou seja, um epitélio pavimentoso, pode ser um epitélio prismático ou colunar, pode ser um epitélio de transição e pode ser um epitélio em formato de cubo, né? Cuboide. O epitélio quanto à forma, né, pavimentoso, ele é bem fininho, bem achapadinho, parece uma lajotinha. E a região onde a gente encontra esse epitélio pavimentoso é onde ocorre trocas de substâncias rápidas, né? Porque é fácil, como ele é bem fininho e achatadinho, facilita a troca de substâncias. Já o epitélio prismático colunar pode apresentar cílios e flagelos estão atuando na proteção de tecido adjacente. Já o de transição, ele está presente na bexiga e tem a capacidade de distensão. Então, ora ele está no formato de cubo, cuboide, outra hora ele parece até o pavimentoso. Quando a bexiga enche, ele achata e por isso ele é chamado de epitélio de transição. E você pode também combinar o número de células e a forma delas. Então a gente tem ali um epitélio simples pavimentoso, a gente tem um epitélio estratificado pavimentoso, a gente tem um epitélio estratificado prismático, um epitélio prismático simples. Então a gente pode combinar, né, a forma e o número de células. E era isso que eu tinha para falar. O epitélio glandular, né, eu vou falar em outra aula, vai ser no próximo vídeo, então eu vou falar só sobre as glândulas, tá bom? Que tem origem no tecido epitelial. Bom, era isso que eu tinha para falar. Se pintou alguma dúvida, você pausa o vídeo, então volta, anota o que tem que anotar. E era isso, tá? Eu desejo a vocês bons estudos, muito obrigado pela atenção e ó,
Um beijo.